Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, nós estamos aqui diante do Senhor para apresentarmos aquilo que Deus nos diz na sua palavra. Você está neste dia buscando algo da parte de Deus? É claro que sim, se você chegou aqui porque você quer ouvir o que Deus tenha na sua palavra para você, é claro, para todos nós. Olha o que diz João, no capítulo 1, versículo 16. E todos nós recebemos também a sua plenitude, com graça sobre graça. Maravilha é a palavra de Deus. Nós estamos nesse mês de fevereiro refletindo sobre esta graça de Deus maravilhosa. E o nosso ano é o ano da plenitude. Vivendo a plenitude de Deus na nossa vida. Uma coisa muito importante que nós precisamos trazer sempre em mente é de que viver nesta graça que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo é um viver desafiador, muito mais do que muitas pessoas imaginam ou pensem, porque veem algo como graça, se vê algo assim, você recebe de graça, tome aqui, não valoriza, porque não traz para si um valor talvez monetário, financeiro. A pessoa perde a ideia de valorar aquilo em custos, em um valor que se conhece normalmente como valores financeiros. Muitas vezes, por ouvir a palavra graça, é desvalorizado inconscientemente. Como está a nossa vida ante a graça de Deus? Porque esta graça maravilhosa que nos alcança, nós precisamos entender que até para vivê-la, nós precisamos viver por graça. Viver a graça por meio da graça. E isso é algo tão poderoso, mas tão simples. Viver graça pela graça é tão simples, mas o interessante é que o poder do Evangelho se manifesta na simplicidade das coisas. Deus se revelou a nós através de Jesus, um simples homem de Nazaré. A sua simplicidade, ou seja, a graça de Deus revelada, maravilhosa, estava ali em Jesus. Ele é a própria graça revelada em simplicidade. Jesus escolheu o caminho da simplicidade e tudo que é de Jesus é simples e tudo que é da palavra é simples, e é pela simplicidade que o poder opera. É pela simplicidade que a explosão, a dinamite do Evangelho acontece na vida das pessoas, e isso muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas menosprezam, tantos menosprezam a palavra de Deus por achar simples demais. É muito simples se ajoelhar, orar e pedir perdão. Isso é muito simples. E as pessoas não recebem a ação do poder de Deus pela simplicidade, porque subestimam esta mesma simplicidade do Evangelho. Olha, nós recebemos a sua plenitude, todos nós recebemos também da sua plenitude. Jesus, ele é a plenitude de Deus. Ele é a revelação máxima que nós temos aqui sobre a terra, onde ele revela o Pai. O texto mesmo, nos versículos subsequentes, ele diz para nós de que ninguém viu a Deus. Olha só, Deus nunca foi visto, mas o Filho unigênito, este se manifestou. Ele estava no seio do Pai e ele se fez conhecer. Olha, Deus se manifesta na pessoa do seu Filho amado, em simplicidade, sendo a graça presente. Viver esta graça por meio da graça é importante para a nossa visão como cristão. Você é alcançado por um favor que não merecemos. Graça significa favor que não merecemos. Viver este favor que não merecemos, pelo favor que não merecemos.
Viver esta graça por graça. Viver esta graça sobre graça. Uma versão diz por graça, graça por graça. Outra versão diz graça sobre graça. Viver este favor que não merecemos é entender que este amor nos alcançou e esta graça maravilhosa manifesta na pessoa do Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo para que nós possamos viver também esta graça. Isso quer dizer, ele se doa completamente numa simplicidade única por nós sobre aquela cruz do Calvário e nos convida que também nós venhamos nos doar completamente à sua vontade, ao seu querer, ao seu reino. Viver a graça é viver o reino de Cristo, é viver o exemplo deste que é a graça em pessoa. Viver graça sobre graça é podermos caminhar nos passos daquele que deixou para nós o exemplo supremo, a ponto de dizer: quer ter meu nome, ser chamado cristão? Nega a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me. Isso quer dizer, nega a si mesmo, faça a minha vontade e pague o preço por amor e compromisso à minha palavra, por amor e compromisso à graça que você recebe. Muitas vezes estamos recebendo da graça de Deus, mas não estamos pagando um preço de viver esta graça. Ora, parece contradizente viver algo de graça e ter preço? É porque esse preço não é monetário. Se chama o preço de sangue. Foi o preço do sangue de Jesus. E ao ser aplicado este preço do sangue de Jesus, esta graça em nossa vida, equivale também ao preço, chamado o preço de doar-se a si mesmo, de entrega total. É o preço de nós podermos dizer: Senhor, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Quer dizer, eu vivo uma vida de fé, uma vida de graça que vem do Senhor, porque a fé nos é dada pelo Senhor e a fé é desenvolvida em nossa vida por meio de um viver na graça, um viver no próprio Cristo Jesus. Então, quando Cristo Jesus ele diz: olha, eu sou para você a sua saída, a salvação, essa graça maravilhosa, mas uma coisa eu também venho requerer de você que você negue a si mesmo, toma a sua cruz e faça o que eu fiz. Isso é o valor da entrega. Isso é o preço de estar totalmente lançado sobre esta graça de Deus. Muitos querem viver o evangelho da graça, mas tornando uma desgraça. Por quê? Porque está adequando a Bíblia a seu modo de viver ou pensar, quando é o contrário. Nós precisamos adequar a nossa vida à maneira da palavra de Deus, ao modo de ensino que é a palavra de Deus, ao pensamento de Deus. Não adequamos esta palavra ao nosso pensamento, mas sim o nosso pensamento adequamos ao pensamento de Deus, que é a palavra. Viver graça, portanto, tem muito a ver com entrega, tem muito a ver com reciprocidade. Como está a sua vida cristã? Será que você tem passado por momentos na sua vida que você não tem conseguido viver esta graça de fato e tem feito dela talvez uma desgraça? Essa é uma pergunta séria e que incomoda. Quantas vezes estamos fazendo dos bem-feitos de Deus para nós uma desgraça? Quantas vezes estamos fazendo esta benfeitoria de Deus, que é a graça maravilhosa, uma desgraça? Por quê? Porque estamos querendo viver o nosso próprio conhecimento, a nossa própria mentalidade, e mentalidade muitas vezes enraizada e embasada no mundo do qual nós precisamos rejeitar não as pessoas, mas rejeitar a mentalidade mundana que o mal tem colocado como princípio dentro das mentes que a ele servem. Quando nós rejeitamos a mentalidade mundana e começamos a viver esta graça, nós tornamos esta graça
operante em nossa vida. E ao viver essa dinâmica, nós podemos estar longe da desgraça e viver esta graça abundantemente debaixo do poder da palavra de Deus. Viva esta graça por graça. Viva esta graça de Deus e a plenitude do Senhor Jesus. É uma meditação para as nossas vidas e eu quero lembrar, todas as quartas-feiras nós estamos aqui em nossa sede às 19h30, buscando ao Senhor e clamando ao Senhor. Deus te abençoe.